Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz seja contigo, meu querido e minha querida ouvinte. É muito bom, todas as manhãs, poder dar um bom dia e uma paz. A paz que vem de Deus, a paz que vem de Cristo. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz que vem de Deus, ela é dentro de você. E essa paz nos dá tranquilidade, serenidade, porque Deus luta por nós. Daqui a pouquinho, vamos entrar numa palavra de Deus para abençoar você. Fique atento, porque o agir de Deus já está no ar para abençoar você e toda a sua família. Se você deseja mais informações do nosso ministério, se você deseja também estar conosco em uma das nossas reuniões, nos nossos cultos presenciais, temos realizado uma vez por mês um encontro no hotel em Curitiba, uma vez por mês na cidade de Campo Largo e todos os domingos às 18h30 estamos em São José dos Pinhais, no espaço do Agir de Deus. E no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, tem todas essas informações. Segue a gente lá para você nos acompanhar também. E já quero informar você que no dia 11 e 12 de fevereiro vamos ter um mover sobrenatural de curas e libertações. Você vai estar conosco, você pode estar conosco no presencial, será dia 11 e 12 de fevereiro. Durante essa semana que vem, a gente vai falando aqui, mas coloque na sua agenda. Vai ser em São José dos Pinhais, no dia 11 e 12. E no dia 12 de fevereiro, vamos ter de manhã às 9h30 da manhã em Curitiba, no Hotel Estação Express. Então se agende, se prepare e vem com a gente. No nosso Instagram você tem todas as informações ou pelo nosso WhatsApp. Código de área 41 99 615 5162. 99615 5162, código de área 41. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe e vamos então para a palavra e depois a oração por todos vocês. Gente, é o seguinte, 1 Samuel capítulo 17, o verso 12 em diante diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Eu quero pausar aqui e dizer o seguinte: é muito lindo esta palavra porque gera fé em nossos corações. E a pergunta é: qual é o gigante que tem gritado contra você, meu amado e minha amada ouvinte? Qual é o gigante? Qual é o gigante que tem te atormentado? Qual é o gigante? Não vou falar aqui, aí é você que tem que saber, né? Qual é o gigante? Pois bem, aqui relata esse homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos, e aqui foi mencionado 3 que foram para a guerra com Saul. Saul era o rei na época de Israel, e Davi era o menor. E Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai em Belém. E Davi, nesse momento de guerra, enquanto os irmãos dele, os 3 mais velhos, foram para a guerra junto com o rei e outros soldados ali, Davi, então, ele cuidava das ovelhas de seu pai, mas ele também, certa ocasião, o pai dele disse o seguinte: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos
um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver-se estão bem, e tomarás o seu penhor. Ou seja, aqui Jessé, ele dá uma missão para o seu filho menor, a Davi, para levar um lanche para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele disse para o chefe de 1000, você vai levar também queijos de leite, você vai levar, diz a Bíblia. Então Davi, ele foi levar essa comida, esse lanche para o pessoal. Então quando ele vai até lá, ele estava em guerra. Olha o que interessante o verso 20 de 1 Samuel 17. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então Davi, ele obedeceu o que o pai dele fez. Mas me chama a atenção uma coisa, Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quando o pai dele deu uma missão para ele levar lanche para os seus irmãos lá na guerra, ele, olha só, Davi cuidava de ovelhas, mas ele não abandonou as ovelhas e deixou as ovelhas a um guarda. Então ele colocou uma pessoa para substituí-lo enquanto ele se ausentava para uma outra missão. Olha, isso aqui o Espírito Santo está falando comigo muito forte, que está servindo para mim como pastor e certamente servindo para você que está do outro lado ouvindo, seja pelo rádio, seja pela internet, pelo nosso canal no YouTube, você está ouvindo isso. Olha que interessante. O que Deus está falando para mim e para você? De repente Deus vai te dar uma missão em outro local, em outra geografia, e você vai ter que deixar um pouco aquilo que você está fazendo, mas Deus está dizendo, não deixe sem alguém ficar cuidando. Olha que coisa, isso aqui é uma revelação, isso aqui é uma pérola de sabedoria sensacional, que se você estiver entendendo o que Deus está falando, vai ser algo sobrenatural, que você vai até entrar em contato conosco, ou vai nos procurar no presencial, se for possível, para dizer sobre esta palavra rema, essa revelação que Deus está dando para mim e para você. Muitas vezes você vai ser designado a uma outra missão que você vai ter que fazer, mas Deus está dizendo, vá naquela, mas não abandone essa. Olha que coisa sensacional, recaxalaramai. Há uma glória de Deus enquanto eu estou falando aqui, eu sinto a presença de Deus, eu sinto que tem gente agora sendo tomada pelo poder de Deus. Receba, meu amado e minha amada, é forte o que Deus está falando para você que me ouve aqui em Curitiba, na nossa querida capital do estado do Paraná, você que me ouve na cidade aqui da região metropolitana, São José dos Pinhais, Campo Largo, Piraquara, você que me ouve na cidade de Guaratuba, você que me ouve no litoral, ou seja, de onde você está me ouvindo, é Deus agindo, é Deus falando agora. Você jovem, você que é um jovem que está me assistindo agora, ou me ouvindo, melhor dizendo, você está me ouvindo agora, em nome de Jesus, Deus tem um novo projeto para você, Deus tem uma nova missão para você, mas Deus está dizendo, você vai para um outro local, mas não abandone a sua família, não abandone a sua família, recaxalaramai. Há uma unção profética, há uma unção sobrenatural. Eu disse para vocês ontem que era o dia 1º de fevereiro e hoje é dia 2 de fevereiro, que esse mês de fevereiro é o mês de uma grande plataforma espiritual que Deus está colocando em nossas mãos para um novo tempo, aleluia, e você vai ter que navegar no poder da fé. Você não vai poder navegar na incredulidade. Quem navega na incredulidade, quem navega no medo, quem navega na dúvida, não vai suportar. Mas se você navegar na fé, no poder da palavra, você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida e através da sua vida. Então aprenda isso. Davi deixou as suas ovelhas com uma pessoa cuidando. E ele foi então cumprir a sua missão que o pai dele tinha dado. Menino obediente, olha que bacana. A obediência atrai a bênção de Deus. Diga isso, a obediência atrai a bênção de Deus. Quando Davi chega lá, ele pergunta para os seus irmãos se eles estavam bem. Ele obedeceu o que o pai dele mandou ele fazer. Ele estava em obediência. Aí diz a Bíblia
o seguinte: e estando ele ainda falando com eles, Davi estava conversando com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Olha que interessante, Davi ouviu. Davi era um menino que tinha o Espírito Santo. Davi, no futuro, ele se tornou rei de Israel. Mas nesse momento ele era um jovem, um adolescente. Davi as ouviu. Preste atenção. Davi as ouviu. Você tem ouvido o gigante da sua vida, o Golias, que tem te afrontado? Que tem dito para você que você não vai vencer? Que esse ano vai ser a mesma coisa ou vai ser pior do que o ano que vem? Não dê ouvido a esse gigante. Tem gigante que é na tua mente. Tem gigante que atormenta a sua mente. Você acorda de madrugada, perde o sono, em vez de orar, em vez de buscar Deus, fica pensando e conversando com o seu gigante mental. Mas Deus está falando que Ele quer te libertar hoje. Ele quer te curar hoje, para que você tenha uma vida melhor. Agora, Davi ouviu o que o gigante Golias estava falando. Diz a Bíblia: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quer dizer, Davi ouviu, mas os demais que estavam na guerra estavam com medo. Estava com medo. Estava com medo. Amado, preste atenção, todo mundo tem medo. De certa forma, em algumas doses de medo. Mas o medo, ele pode crescer. Então você tem que repreender esse medo hoje em nome de Jesus. Ninguém está isento de um medo. O que não pode é você dar alimento para o medo. Mas você tem que focar na fé, na possibilidade. É muito forte o que Deus está falando conosco neste momento. E como essa palavra é muito forte, amanhã, na programação de amanhã, eu vou dar continuidade a essa mesma palavra aqui, porque vale a pena, porque tem muita coisa boa para a gente aprender aqui com esta palavra aqui, para fortalecer a nossa fé. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Olha só, aqueles homens começaram a dizer: olha, o rei está prometendo aqui que vai abençoar com riqueza material, vai dar a filha dele em casamento e vai isentar de impostos a casa de seu pai. Olha que beleza. Só que diz a Bíblia o seguinte, o verso 26 de 1 Samuel 17. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então Davi ouviu que ganharia quem encarasse aquele gigante, e Davi perguntou de novo: como é que é mesmo? Conta de novo. Aí contou. Amado e amada, você tem que prestar atenção nos códigos espirituais. Você tem que prestar atenção nas chaves espirituais que Deus está te dando hoje. Preste atenção. A sua vitória vai ser que você vai ter que encarar o seu gigante. Mas não é na força do braço, é na força do poder de Deus. Interessante que o irmão de Davi, o irmão dele, o mais velho, né, o Eliabe, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Quer dizer, o irmão de Davi, o mais velho, ficou irado porque percebeu que Davi se interessou na bênção. Preste atenção, quando você interessa na bênção de Deus, quando você se interessa em tomar posse e receber as promessas do Senhor, vai ter gente indignada. Vai ter gente possuída por Satanás para tentar te impedir. Amigo, amiga, não desista dos projetos que é de Deus, que Deus está te falando hoje. Eu tenho que orar porque o tempo já se esgotou, mas amanhã, não perca a programação de amanhã, que a gente vai dar continuidade a esta palavra profética. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por essas grandes revelações que o Senhor está me dando nesta manhã, para passar para os teus filhos e filhas, para o teu povo e para os ouvintes do Brasil e do mundo. Deus, espera que essa palavra venha impactar milhares de pessoas e venha tirar essa pessoa da zona de conforto, e ela tomar um posicionamento diante do Senhor Jesus e ela vencer os seus gigantes. Abençoa esta família, abençoa os casais, os nossos jovens, crianças, adolescentes,
toda a família querida que me ouve seja abençoada. Abençoa aqueles que apoiam o nosso ministério, aqueles que estão tendo coragem e fé para semear todos os meses uma semente de fé para manter esse projeto nesta emissora e em outras emissoras de rádio aqui no Paraná e no Brasil. Abençoa os teus filhos e filhas e dai-nos graça e força e livramento e sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, um grande abraço e não perca a programação de amanhã, que a gente vai continuar com esta palavra. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.